Olá, me chamo Rodrigo. Eu quero compartilhar aqui com todos os meus irmãos em Cristo, sobretudo, mas com todas as pessoas que tiverem interesse de ver, que vejam, compartilhar uma experiência de um sonho que eu tive, que o Senhor me concedeu em uma noite que eu estava orando ao Senhor, né? E ali eu adormeci. E nisso que eu adormeci, o Senhor me fez ver em um sonho que eu via o universo e o planeta Terra, pequeno planeta Terra, e um ser gigantesco, todo de branco. Ele pegava o planeta com a ponta dos dedos assim, colocava na altura dos olhos, e de repente eu vi um arco e flecha, todo branco também, e era esticado até quase encostar no planeta. E só a ponta da flecha era do tamanho do planeta, era algo surreal, mas quase que tocava, e era esticado ao máximo aquele arco. Eu vi que aquele ser esperava uma ordem para que ele pudesse soltar a flecha. Então eu vi no segundo plano o mundo, a vida, as pessoas, o Brasil, no exterior, na Itália, onde eu estou. E eu via todas as pessoas vivendo a vida normalmente, estudo, trabalho, as pessoas andando de ônibus, no shopping, enfim. Era um dia acinzentado, bem nebuloso, né, nuvens. E eu vi que algo estranho acontecia. Era um dia normal, como qualquer outro, e de repente alguns carros começavam a perder o controle. Batidas ali, aqui, capotamento, ninguém entendia nada. Os carros começavam a bater. De repente helicópteros, aviões começavam a cair como se estivessem desgovernados, sem controle. E caíam, e coisas espantosas começavam a acontecer. E nisso tudo as pessoas sem entender nada, como que num relance, aparecia um pequeno ponto de luz no céu, entre as nuvens. Parecia uma estrela, algo pequeno, sabe? Mas ninguém entendia nada, porque estava de dia, não tinha senso aquela estrela ali. E de repente aquele ponto de luz ele começava a tomar forma. E quando as pessoas davam por si, era uma enorme bola de fogo que rasgava o céu de cima a baixo e fazia um rumor, um barulho estrondoso que pessoas perto uma da outra não conseguiam falar sem gritar, não conseguiam se ouvir bem. Era um barulho estrondoso, uma coisa horrível. Aquele corpo celeste, aquela bola de fogo cortava o céu e deixava um rastro de fogo, de uma fumaça preta. E as pessoas sem entender nada, meu Deus, o que está acontecendo? O que é isso? O que vai acontecer? E quando pensavam que não, o impacto era iminente. Aquela bola de fogo, ela se colidia com a terra. Eu via no caso aqui, inclusive a cidade onde eu estou, o desespero era tremendo. O desespero era tremendo. As pessoas com o impacto, aquela bola de fogo rasgava o céu, fazia uma cratera, rasgava a terra, fazia uma cratera, e tudo pegando fogo em volta, vidros, prédios quebrando, se rompendo, vindo abaixo, carros voando, pessoas queimando vivas ali naquele acontecimento, e as pessoas desesperadas, sem saber o que fazer, sem saber o que pensar. E quando pensava que não, começaram a surgir outros pontos de luz, iguais, idênticos. Só que dessa vez por todo o céu, por todo o horizonte, norte a sul, leste a oeste. Não tinha um ponto do céu que você não via, que não se via este ponto de luz, e que da mesma forma acontecia. Tomavam forma e eram bolas de fogo que cruzavam o céu de fora a fora. E eu tinha uma visão entre o céu e a terra,
e eu via o céu todo chamuscado, caminhos de fogo, fumaça negra, de fora a fora, por todo o céu, e caía de várias formas, de várias maneiras, por toda a terra. Aí eu via, claro, onde eu estou, a cidade, o país, eu vi o Brasil, eu vi os Estados Unidos, eu vi a Europa, a Ásia, eu vi o planeta, eu vi o mundo. E aquilo começava a cair, destruição por todo o mundo. Aquelas bolas de fogo que caíam, consumiam pessoas, as pessoas gritando de terror, as pessoas gritavam, as pessoas uivavam como animais. O impacto, as pessoas queimavam vivas, outras saíam voando pelo céu como papel ao vento, pedacinhos de papel ao vento, pessoas sendo rasgadas no meio, membros para um lado, membros para outro. E ali não tinha distinção em pobre, rico, homem, mulher, belo, feio, não tinha nada disso. Os que tinham desaparecido, inexplicavelmente, tinham desaparecido, não estavam mais ali. Aqueles que ficavam sofriam esse cataclismo, podemos dizer, esse acontecimento terrível, devastador. Também via que outros corpos celestes que colidiam com a água, com os mares, lagos, formavam maremotos imensos que devastavam também outras áreas. E eu vi que tudo no planeta Terra, tudo era destruído com fogo descido do céu. E eu via muitos que eu sabia que eram cristãos, inclusive pessoas que eu conheço, muitos eram pegos de surpresa. Estavam em casa, estavam trabalhando em outros lugares, e eram pegos de surpresa e morriam de forma terrível. E era interessante que em todos os lugares do mundo isso acontecia. Não tinha um lugar do mundo que não estava acontecendo. Não tinha um canto, uma cidade, um bairro, uma rua. Não tinha lugar nenhum que não acontecia isso. Em todo o mundo estava acontecendo essa catástrofe. Os únicos lugares que não eram atingidos por nada, eu via em todo o planeta, eram os templos. Isto é, os lugares onde haviam templos, igrejas evangélicas. E eu via essas igrejas, algumas com poucas pessoas, pouquíssimas, que ali estavam sendo protegidos. É como se fosse um momento antes. Era algo bastante complexo. Outros estavam ali tentando buscar salvação, enfim. Mas eu via, de maneira particular, algumas igrejas que, inclusive, eu conheço, que estavam fechadas, trancadas, com cadeado e totalmente escuras, como que se estivessem fechadas por muitos anos. Mas mesmo assim, os únicos lugares a não serem atingidos eram aqueles templos. E eu via com toda essa destruição como que uma nave, um ônibus, algo que estava no ar, que flutuava, uma condução, podemos assim dizer, todo prateado, entre o céu e a terra, que estava esperando o último momento, como que esperasse o último momento, já em atraso até, pela misericórdia de Deus, aqueles que estavam sendo resgatados ainda. 90%, 80% ou 90% da população já tinha sido dizimada, talvez até mais. Mas já era noite, eu vi que tinha passado o dia inteiro de destruição, caindo fogo, e não parava de cair. E dentro desse ônibus, dessa nave, não sei dizer, havia um ser que estava guiando essa nave, e ele olhava para trás e dizia: não posso esperar mais, já estamos atrasados, a hora já deu. E eu vi que esta nave, ela estava praticamente vazia, tinham pouquíssimos ali dentro, e fogo continuava a cair em torno, e essa nave começava a pegar a velocidade,
E como que uma turbulência, ia pegando a velocidade, fogo passando, caindo ainda e consumindo o resto da população. Já não se ouvia nem mesmo gritos, uivos, como havia dito antes. Quase não se ouvia, não havia quase que mais vida sobre essa terra. E estava ainda caindo fogo do céu para consumir o que tinha restado. Então essa nave ela pegava uma velocidade como que supersônica. Ela desaparecia no céu e ia para a eternidade. E esse sonho, eu digo sonho, que é uma maneira bem fácil de entender. Porque foi dado durante o período que eu dormia, mas não foi somente um sonho. Aquilo foi real. Mais real do que esse vídeo que está sendo gravado, do que qualquer outra coisa. E aquilo foi uma visão. Eu vi o que aconteceu. Eu vivi aquilo, eu estive ali. E outros detalhes aconteciam que respeito de algo particular, algumas pessoas, enfim, não vem ao caso. Mas o que importa aqui, neste sonho, nesta visão, naquilo que o Senhor mostrou, é que o mundo está perto do fim. E eu acordava nesta visão ainda dormindo. Eu acordava pouco tempo. No meu sonho, eu vi que era pouco, mas poucos anos antes. De maneira que eu começava a falar daquilo, fazia um vídeo, falava para as pessoas, me quebrantava, chorava, porque eu sabia que aquilo que eu estava falando, que eu estava anunciando, como este vídeo, por exemplo, ainda que falando assim, ainda que pregando, que falando para as pessoas, em alta voz, não daria tempo de todos ouvirem e todos se colocarem diante de Deus, em soma, de todos garantirem, digamos, a salvação. Não daria tempo nem mesmo deste anúncio chegar a todas as pessoas. Isso me assustava, me apavorava muito. E a terra, os dias realmente eram abreviados aqui nessa terra. Quando menos se imaginava, todos aqueles que estavam em Cristo foram arrebatados e o resto pereceu de forma trágica, de forma violenta. Eu queria deixar uma palavra que eu pedi ao Senhor acerca deste vídeo, desta mensagem, porque nós sabemos que é a palavra de Deus que não volta vazia. Eu pedi ao Senhor uma palavra, interessante, a palavra do Senhor me deu, foi em Romanos, capítulo 9, versículo 28, apenas um versículo, para confirmar aquilo que o Senhor nos falou, que diz assim: pois o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. Depois continua falando, inclusive, citando como exemplo Sodoma e Gomorra. Interessante foi isso, porque a terra acabava exatamente como Sodoma e Gomorra, com fogo. Mas só esse texto para nós já basta. E, enfim, é isso que eu tinha para falar. Né? E, olha, quem crê, se apegue ao Senhor, esteja na presença de Deus, creia no Senhor Jesus como o único Salvador, prepare-se, pois os dias já estão sendo abreviados. E aquele que não acredita, aquele que não crê, eu posso dizer, só lamento, mas seus dias estão contados. A hora está acabando.